Olá pessoal, vamos dar início aqui a mais uma aula e hoje a gente vai estar falando sobre avaliação postural, certo? Quando a gente se fala de avaliação postural, a gente fala dos cuidados que nós devemos tomar com uma parte do nosso corpo que é muito importante, que é a coluna vertebral. E às vezes muitas pessoas não têm dado importância, né? A postura, né? Que a pessoa adota nas atividades diárias. E essa má postura, né? Essa forma de se posicionar errado pode acarretar sérios problemas para a sua coluna vertebral. Então nessa aula de hoje a gente vai estar falando, né, sobre alguns desvios de coluna, sobre alguns problemas que pode acarretar com a má postura na tua coluna vertebral, sobre alguns desvios de coluna para a gente poder ter né, ciência desse problema, certo? E a gente pode atuar na questão da prevenção, né? Evitar algum trauma que a sua coluna vertebral venha a ter ao longo, né, da sua vida, né? Então é muito importante a gente tomar cuidado com a saúde da coluna vertebral, beleza? Então vamos dar sequência aqui. Então, nós temos alguns desvios na coluna, certo? A lordose, cifose e escoliose, que são os desvios na coluna. Todos nós temos essa lordose na nossa coluna vertebral. Ela é a curvatura normal da coluna vertebral. Mas quando ela sai, né, do seu ângulo normal, ela passa a ser uma hiperlordose, certo? Então, esses são os desvios da coluna vertebral, a lordose, a cifose e a escoliose, onde a gente vai estar falando sobre cada um desses desvios aí, para a gente poder entender, né, e tentar atuar na questão da prevenção. E ter um bom cuidado, né, com a postura no dia a dia, para ter uma boa saúde da coluna vertebral. Então logo na sequência eu vou estar passando um vídeo, né, do especialista falando um pouco desse assunto, beleza? Vamos dar sequência aí. Então, dando sequência aqui, nós temos uma imagem da coluna vertebral. E essa imagem ela tem várias cores, né, pessoal? Então essas cores elas servem para a gente fazer uma divisão da coluna vertebral, certo? Nós temos uma parte mais amarela ali que são sete vértebras, certo? Lembrando que a nossa coluna vertebral ela é um conjunto de ossos, de pequenos ossos chamados de vértebras, certo? Onde eles se interligam, só que eles não entram em contato de um com o outro. Nunca os nossos ossos eles devem entrar em contato com o outro osso, porque pode haver um desgaste da estrutura óssea. Então na coluna vertebral, cada osso desse ele fica dividido por uma espécie de amortecedor chamado disco intervertebral, certo? É uma espécie de cartilagem que serve para diminuir o impacto de um osso contra o outro osso. Então quando a gente vai realizando os movimentos, né, esse disco invertebral ele vai atuando como um amortecedor, certo? Então nós visualizamos a coluna vertebral na parte mais amarela, certo? Nós temos a região cervical, que são 7 vértebras, da C1, né, C, que é da região cervical, então nós temos da C1 até a C7. Na parte verde nós temos a região do tórax, que é a região torácica, que são 12 vértebras, que é a T1 até a vértebra T12. Então são 12 vértebras aí, certo? Se a gente olhar uma imagem que fica bem no meio, dá para ver o posicionamento do nosso corpo, ó. A C1 a C7 ela fica mais à altura do pescoço, do T1 até o T12 que é o tórax, certo? Bem no peito da gente, da pessoa, do ser humano. Depois a parte vermelha, as vértebras vermelhas, se a gente observar, elas são maiores e mais fortes, que são as vértebras lombares, né, que a gente pode chamar da região lombar também, onde as pessoas costumam sentir dores nessa região aí lombar no final do dia, certo? Então são 5 vértebras, L1 até a L5.
Depois nós temos a região sacral, que é o sacro, certo? Que é a S1 até a S5. E essas vértebras elas já são, essa porção de vértebras já são interligadas já. Aí nós temos ali na pontinha o cóccix, certo? Só que a gente vai destacar essas regiões aí, amarela, verde e vermelha, onde acontecem os desvios na altura da coluna, certo? Onde a gente vai tomar todos os cuidados com relação a isso. Lembrando que lá na região lombar, eu falei que as pessoas sentem dores, né, ao final do dia, sentem dores mais nessa região, porque nessa região concentra a maior parte do peso do corpo da parte superior, né? A parte superior do teu corpo, o peso dele se concentra nessa região mais avermelhada. Por isso que as pessoas costumam, né, durante ao longo do dia, as pessoas vão adquirindo posturas erradas, vão carregando, transportando muito peso, se abaixam, se levantam de forma inadequada, e quando chega ao final do dia, né, elas sentem muitas dores nessa região lombar, certo? Então é exatamente por isso. Aí ao longo do estudo a gente vai estar falando sobre cada desvio, né, em determinada região, né, da altura da vértebra, das vértebras da coluna vertebral. Então, aqui a gente vai falar sobre a cifose, que é um desvio na coluna, certo? O que seria essa cifose? É a excessiva curvatura da coluna vertebral. A parte de trás, normal, tem de 20 graus a 45 graus de curvatura na parte superior das costas. E qualquer ângulo que seja acima de 45 é chamado de cifose. Então a cifose, ela geralmente é na altura da região do tórax, né? Região cervical e torácica, onde a coluna vertebral da pessoa na parte posterior, ela fica com uma curvatura excessiva, certo? Se a gente observar a imagem, a gente vê uma imagem de uma pessoa com a coluna reta, normal, e a outra já com a cifose. Como que a pessoa pode adquirir a cifose, né? Ao longo da sua vida, ele vem castigando muito a sua coluna. Lembrando que a nossa coluna, ela tem a capacidade de armazenar traumas, certo? Ao longo dos anos. Então você vai castigando a coluna, ela vai armazenando esse trauma. Quando chega numa determinada idade ou num determinado período, né, ela dá uma resposta. Você pode sentir, né, um desvio sério na sua coluna vertebral, pode até comprometer a sua saúde. Então é muito importante a gente ter cuidado, ter hábitos, né, saudáveis com relação à coluna vertebral, adotar posturas corretas na hora de se sentar, de se deitar, de se levantar, de se agachar, certo? Então isso é muito importante para a saúde da tua coluna, para evitar uma cifose, né? Dá a impressão aí na imagem que a pessoa seja um corcunda, né? Então tem muitas pessoas que têm esse problema de cifose. Então, aqui a gente tem um desvio na coluna, que ele é muito sério, que é a escoliose, né, que a escoliose ela é a curvatura anormal da coluna vertebral. A escoliose de entre 10 a 20 graus é chamado leve, menos de que 10 é variação postural. Então a escoliose ela é a curvatura para lateral, né? A curvatura excessiva para a lateral. A coluna ela fica em formato de um S, certo? Então é muito perigoso, é muito sério esse problema de escoliose. Tem pessoas que chegam a ficar até com sequelas para o resto da vida, por conta da curvatura lateral da coluna vertebral. Pessoas chegam até deformar o seu corpo, né, por conta da má postura. A coluna ela fica muito torta, e aí com o tempo ela vai evoluindo e a pessoa chega a ficar até debilitada por conta, né, da escoliose já estar num grau muito, muito avançado. Então os cuidados com a coluna ele é muito importante para evitar esse desvio de coluna, a escoliose que ele é muito sério. Então, observando mais uma imagem, certo? De uma jovem, de uma mulher.
A gente observa aqui no raio-x que a coluna dela está em formato de um S, certo? Então aparentemente a gente observa que ela está deformada, o seu corpo, né? A sua postura. A gente percebe que já está no estado bem avançado essa escoliose, certo? E aí ela vai ter que fazer um tratamento com um especialista ou quem sabe até fazer uma cirurgia para poder colocar essa escoliose, né? Consertar essa coluna, certo? Então é um problema que dá para ser evitado, né? A gente adotando posturas corretas, certo? Na hora de exercer as funções do dia a dia, as tarefas diárias, certo? Mas nesse caso aí a gente percebe que ele está bem evoluído, bem avançado, né? Então é importante a gente tomar cuidado com a saúde da nossa coluna vertebral. Aí a gente observa mais uma imagem também, ó, escoliose, certo? A gente observar, a gente vê que tem um ossozinho aqui nas costas da escápula, um mais alto e outro mais baixo, por conta da curvatura da escoliose, certo? A gente vê na imagem do lado direito também, nas duas imagens também, escoliose, certo? A gente vê que a coluna dela está torta. Então, nós devemos tomar muito cuidado com a má postura para não prejudicar a tua coluna. A pessoa, quando ela tem escoliose, ela fica limitada de fazer várias atividades físicas, né? Ela pode botar força, não pode fazer atividade física com pesos, então ela termina tendo uma certa limitação, né? Sente dores na coluna, certo? Então é muito perigoso. Então vamos tomar cuidado, né? Ter cuidado na questão da postura para poder evitar, certo? Essa curvatura na coluna vertebral. Aqui na outra imagem, a gente tem vários, né? Tem 4 modelos aqui. A gente tem a primeira aqui que é a curva torácica direita. A gente percebe que essa curvatura aqui, ela está na região do tórax. Aqui a gente tem vários tipos de curvatura na altura da coluna vertebral, certo? Nas divisões da coluna vertebral. Na segunda imagem nós temos a curva para a direita também, só que ela já é na região mais abaixo, ó. E ela é mais aberta do que a primeira. A primeira é a curva torácica, a segunda já está pegando um pouco da lombar também. A tórax, está pegando tórax com lombar. Então já está pegando duas regiões. A terceira imagem, que é a curva lombar esquerda, a gente percebe que a curvatura dessa escoliose aí, ela já está na região lombar, ela não está na região cervical e na região do tórax, ela está na região lombar. Já na quarta imagem nós temos a curva dupla, torácica e lombar, ou seja, ela tem um desvio aí, ó, uma curvatura na região do tórax da pessoa e na parte mais de baixo que é a lombar. Então ele tem duas curvaturas, ela está um S, certo? Então a escoliose ela se dá ao longo da coluna vertebral. Pode ser que fique na região do tórax, pode ser que fique na região lombar, pode ser que fique nas duas regiões, pode ser que ela vá para a direita ou vá para a esquerda, certo? Então, como que eu evito isso aí, professor? Como eu já citei antes, né, adotando posturas corretas na hora de se sentar, de se deitar, né, uma boa postura. É importante que você distribua o peso do seu corpo em partes iguais. Aí você se deita no sofá ou na cadeira, né? Aí o peso do teu corpo fica naquela região lombar ali. E ali no final, ali tu vai castigando a coluna, né? Ela vai armazenando traumas ali, ela vai sendo prejudicada, as vértebras vão sendo prejudicadas, o disco intervertebral vai se desgastando. Então, muito importante ter uma boa postura para evitar esse tipo de problema, beleza? Aqui dando sequência, nós vamos falar sobre lordose ou a hiperlordose. O que seria? É o encurvamento excessivo da parte inferior da coluna e é muitas vezes associado à escoliose ou cifose. Ele pode ser gerada por má postura. Então a lordose ela se encontra na região lombar, aquela região da coluna, onde as vértebras são um pouco maiores e mais fortes, porque nessa região aí, avermelhada na imagem,
é onde se concentra o peso do corpo, da parte superior do corpo se concentra nessa região. Então por isso que as pessoas costumam sentir dores nessa região, certo? E esse desvio também a gente percebe que a coluna ela está acentuada, né? Ela está uma curvatura saindo da curvatura normal. Então quando ela sai da curvatura normal, ela passa a ser a hiperlordose. Todos nós temos a lordose, né? Que é aquela curvatura normal da coluna vertebral. Quando ela sai do seu ângulo, né? Ela aumenta, né? Ela sai do seu eixo principal, né? Do seu eixo considerável normal, aí ela passa a ser uma hiperlordose. Aí dando sequência, a gente observa mais uma imagem, né, de uma criança. A gente traçou uma linha reta, certo? Onde a gente vê essa criança de perfil, né? A gente percebe que ela tem uma curvatura na parte posterior, né, nas costas. Uma curvatura bem acentuada na região cervical. Depois nós temos outra curvatura bem acentuada na região região lombar, dando a impressão que o garoto fique barrigudo. Não é que ele seja barrigudo, mas é por conta da curvatura da coluna vertebral dele, certo? Então essa imagem, a gente analisando ela bem, a gente percebe que tem uma curvatura, um grau de curvatura muito exagerado nessa criança, né? Então aí os cuidados com a postura aí para poder corrigir essa má postura. Isso aí é só má postura. Aí a criança fica assim dessa forma com a coluna prejudicada. Aí nós temos mais uma imagem mostrando a coluna vertebral normal. Aí do outro lado direito nós temos a curvatura lombar exagerada, a lordose da coluna vertebral. Então todos nós, como eu citei antes, nós temos essa curvatura normal. Quando ela sai desse padrão considerado normal, né, que ela entorta demais, aí ela já fica sendo uma hiperlordose. Aí isso aí gera uma dor no final do dia, no final da atividade, no final do expediente, certo? A pessoa sente muita dor nessa região, pode gerar um problema chamado hérnia de disco também, onde a gente vai falar um pouco mais na frente, né? Então muitas pessoas sofrem com dores nessa região por conta da má postura. Aí essa imagem também é para aqueles que praticam, né, musculação, atividade física. As mulheres gostam de fazer o agachamento, né, com peso. Então esse peso, né, pode gerar um problema na coluna, uma má postura na coluna, um desvio na coluna. Então muito cuidado, né, na hora de fazer esse exercício, fazer um exercício dentro da academia mesmo, né, onde tem pessoas que exageram muito na questão de levantar o peso, levantar muito peso, né, e esse levantar muito peso pode gerar um desgaste na tua coluna vertebral e te lesionar a tua coluna vertebral, causando um desvio nela, né? Então muito cuidado, certo? Na hora de fazer atividade física de grande impacto, que é a musculação. Dando sequência, a gente fala aqui do teste de Adams, que ele é bem importante também, simples, né? Aqui dá para me saber o ângulo de curvatura da minha coluna vertebral por meio desse teste, né? Eu peço para alguém ficar olhando no espelho. Eu fico diante do espelho, né? Você fica diante do espelho, tira a camiseta, aí agacha segurando na ponta dos pés, aí pede para alguém olhar, né, se a tua coluna vertebral está torta, para qual lado ela está torta, né? Aí dá para saber se tu está com escoliose ou não, certo? Então é um teste rápido, simples, bem fácil de fazer. E as mulheres gestantes também, né? As mulheres gestantes, elas costumam sentir muita dor na região lombar, por conta do peso da barriga, certo? O peso da barriga faz com que a mulher, né, vá para frente e automaticamente ela faz um movimento para trás, certo? Então esse movimento que ela faz é para recuperar o equilíbrio, é para ter o equilíbrio do corpo, certo? Então esse movimento, né, da barriga, puxar ela para frente e ela flexionar para trás para poder manter o equilíbrio, aí gera um desgaste nessa região lombar. Consequentemente, ela vai sentir dor nessa região. Geralmente as mulheres que estão gestantes, elas sentem muita dor nessa região por conta disso. Então é importante elas estarem em repouso, sentadas, né? Não forçar muito para não sentir, né, não prejudicar a coluna vertebral. Hérnia de disco, né? Aí a hérnia de disco é um problema onde muitas pessoas têm,
Se a gente olhar essa imagem aí, a gente vê, né, a região lombar, onde a gente vê as vértebras. Essa parte mais roxa e escura é o disco intervertebral, que é uma espécie de amortecedor para que uma vértebra não encoste na outra vértebra, certo? Ele atua como uma espécie de amortecedor, uma cartilagem. Essa parte vermelha são os nervos. Lembrando que a coluna vertebral, elas também serve para proteger, certo? A medula espinhal, certo? A medula espinhal está ligada ao cérebro. Então, quando você vai realizar um movimento, o cérebro manda a informação vem por meio da medula, que está no interior da coluna vertebral. Essa informação ela vem rapidamente, aí ela chega nos nervos, os nervos estão ligados na musculatura, nos músculos, e por meio dessa resposta que o cérebro dá, né? Esse comando que o teu cérebro dá, que a gente chama de sinapse, né? Ele chega até o músculo para realizar o movimento, certo? Então a coluna ela tem essa capacidade de proteger a medula. É um órgão muito importante, né? Então, muito cuidado com a sua coluna vertebral. Tem pessoas que ao longo da sua trajetória aí recebem traumas, né? Recebem traumas ao determinada região da coluna vertebral, ocasionando alguma lesão séria, né? Pessoas que são cadeirantes porque recebeu um trauma na região lombar, então quando o cérebro manda a informação ela não passa, porque ela chegou naquele lugar que sofreu um trauma, né? Então a pessoa pode ficar tetraplégico ou paraplégico, dependendo da região, né? Se for na região cervical ou tórax, a pessoa pode ficar, pode perder os movimentos dos membros superiores e inferiores, né? Se for na região cervical, né? Se for na lombar, ela perde os movimentos do membro inferior, certo? Porque o cérebro vai mandar a informação chega naquele lugar que recebeu o trauma, né? Aí ele não passa a informação, então aquele grupo muscular não vai desenvolver o movimento. Consequentemente, a pessoa vai ficar paralítico. Já no caso da hérnia de disco, a gente vê que tem o disco intervertebral, nessa imagem já de cima da parte da vértebra. Então a gente vê a imagem que está no lado esquerdo, é o disco normal, do outro lado é a hérnia de disco, certo? Então quando a pessoa vai realizando o movimento do dia a dia, o movimento brusco, o movimento considerado errado, esse disco intervertebral ele vai se desgastando, ele chega a um ponto de comprimir, né, a raiz nervosa, a raiz do nervo, e isso pode causar uma dor muito grande, formigamento na pessoa, parestesia, dor. Então as pessoas sentem isso. Nós temos um nervo grande que ele se interliga, né, da coluna na região lombar, e ele vai até a parte dos membros inferiores, que é a perna, chamada de nervo ciático. Então quando há essa compressão da hérnia de disco aí, ó, essa compressão do disco intervertebral na raiz do nervo, aí acontece essa dor que a pessoa sente no nervo ciático. Essa é a hérnia de disco. Então é muito importante ter o cuidado, né, com a coluna vertebral. Tem as pessoas que quando tem uma hérnia de disco, as pessoas que têm hérnia de disco, eles têm muita dificuldade de andar, né? E sentem muita dor também, porque causa muita dor, entendeu? Então a hérnia de disco é isso, é o disco que ele saiu do seu ângulo normal, você pode olhar, ele saiu do seu ângulo normal e ele já está comprimindo a raiz do nervo, e isso causa uma dor muito grande. Então muito cuidado com a coluna, com a postura, né, para poder evitar esses problemas aí futuramente. Aí, dando sequência aqui, eu vou apresentar mais um vídeo, né, falando sobre a hérnia de disco aí com um especialista. Beleza? Você sabe o que é hérnia de disco? Para a gente entender o que é hérnia de disco, em primeiro lugar, a gente precisa saber o que é disco. Para isso, a gente vai lá para a coluna vertebral. Ignorem o barulho de reforma dos vizinhos, por favor. A nossa coluna vertebral é formada por vários ossinhos empilhados denominados vértebras. Anatomicamente, ela é dividida em regiões cervical, torácica, lombar e sacral. E é entre as vértebras que nós temos os discos intervertebrais.
Esses discos são como amortecedores para nossa coluna. Vocês lembram daqueles tênis que tinham antigamente, que a gente podia encaixar um amortecedor assim embaixo da palmilha do tênis? E o amortecedor ele era meio molinho, assim, gelatinoso. Se você não lembrar, eu vou achar que eu tô ficando velha. Pois os discos intervertebrais são parecidos com aquilo, eles são maleáveis. E o disco é formado por duas partes. Uma parte mais externa, chamada de anel fibroso, e essa parte ela é mais durinha, mais densa, mais fibrosa, e uma parte mais interna, denominada núcleo pulposo. O núcleo pulposo ele é composto por uma substância mais molinha, um pouco mais gelatinosa. A hérnia de disco nada mais é do que quando o anel fibroso rompe e existe o extravasamento daquele conteúdo gelatinoso que tem lá no meio, chamado de núcleo pulposo. Ou seja, o núcleo pulposo hernia para fora do disco, para fora do anel fibroso. A palavra hérnia, por sinal, significa saída ou projeção por uma fissura ou orifício. E a hérnia de disco é extremamente dolorosa. Em primeiro lugar, porque o anel fibroso, ele é inervado. Então, quando ele rompe, ele dói. Em segundo lugar, lembrem que lá no canal vertebral, no meio das vértebras, passa a nossa medula espinal. E a medula, ela se ramifica em nervos. Então, saindo aqui dos espaços entre as vértebras, existem vários nervos, várias estruturas nervosas. A hérnia de disco, eventualmente, comprime esses nervos e isso causa muita dor. Geralmente, o surgimento da hérnia de disco está relacionado a um desgaste, uma desidratação desse anel fibroso, associados a má postura, excesso de peso ou traumas. Mas são os fatores hereditários que mais predispõem o aparecimento da hérnia de disco. A obesidade, o sedentarismo e o tabagismo também são fatores de risco. Se você tem hérnia de disco, não se desespere. Você tem que fazer o acompanhamento com o seu médico e saiba que em 80% dos casos o tratamento cirúrgico não é necessário, sendo que os sintomas podem ser muito ou totalmente aliviados com técnicas da fisioterapia. Se você gostou desse vídeo, se inscreve lá no canal, dá um joinha aqui embaixo para ajudar na divulgação e espero ter respondido a pergunta de vocês. Até a próxima dúvida! Então, pessoal, a gente vai finalizando a aula de hoje aqui. Lembrando que é muito importante, né, você tomar cuidado com a sua coluna vertebral. A coluna vertebral ela tem uma capacidade de, ao longo dos anos, ela vai armazenando traumas. Aí ela chega num determinado período da sua vida onde ela vai dar uma resposta. E você pode gerar aí um problema muito sério na sua coluna vertebral. Te impossibilitando até de realizar os movimentos do dia a dia com maior eficiência. Aí você vai sentir dores, vai sentir uns problemas mais sérios na sua coluna. Quem sabe até um desvio grave aí na sua coluna. Então, muito cuidado com a postura. A gente tem que estar se policiando todos os dias, né, com relação à nossa postura, no sentar, no levantar, no se agachar, na questão de carregar peso, né? Calçado também é importante, o tipo de calçado que tem um amortecimento, né, para diminuir o impacto do teu corpo com o solo. Então é muito importante a gente tomar esses cuidados aí para boa, né, manutenção da nossa coluna vertebral, certo? Lembrando que tem atividade na plataforma digital, né, no plural. É importante que você faça, não deixe de fazer, participe da aula, certo? Para que você tenha a sua pontuação ao final de cada bimestre, para a gente fechar as notas aí de forma positiva, beleza? Valeu, até a próxima aula aí.